Fala turma, beleza? Bom demais? Hoje nós estamos aqui na minha propriedade, fica em Oliveira, Minas. Vamos falar um pouco hoje com vocês sobre pasto, né? Sobre pastejo. Estamos aqui num lote, eu tenho aqui 3,6 hectares de piquetes. O piquete que a gente usa aqui é um pânico também, chama paredão essa variedade aqui. E a gente está rodando atualmente nesse módulo aqui de piquetes de 3,6 hectares, a gente está rodando hoje com 31 animais. Estão direto aqui com a gente. Nossos animais, como vocês podem ver aí, são todos animais girolando F1. E aqui a gente está no lote de novilhas, que elas fazem um repasse de piquete aqui. Depois, em outro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre resíduo de pastagem, sobre repasse aí em piquetes com outra categoria animal. Bom, eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre os desafios que eu acho desse sistema e sobre a importância da gente conhecer melhor e trabalhar cada vez melhor com esse tipo de sistema, né? O sistema de pasto é um sistema, vamos dizer assim, um pouco mais acessível para muita gente, né? O investimento em infraestrutura é menor. A gente inclusive tem um módulo no nosso curso que a gente fala um pouco sobre isso. Mas o investimento de pasto é bem menor do que você investir numa estrutura de composto, de freestyle. Não estou aqui hoje para discutir qual sistema é melhor, qual pode ser utilizado, enfim. O que eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade é que todos os sistemas, desde que bem manejados, bem conduzidos, podem ser usados com muito sucesso, né? Como eu disse para vocês, a grande vantagem que eu vejo do pasto é uma vantagem principalmente no custo de implantação, que normalmente tende a ser mais barato do que um sistema em termos de infraestrutura, né? Do que um sistema confinado. E a gente também tem uma flexibilidade um pouco maior. O que eu vejo de grande desafio no pasto é que a gente está um pouco mais na mão da nossa forragem, que é a principal base da dieta, né? A gente tem uma dieta baseada, grande parte da forragem vindo do pasto, ou 100% da forragem vindo do pasto. E quando a gente está no confinamento, a gente tem 100% da forragem sendo entregue no coxo, né? De uma silagem, por exemplo, que a gente já colheu, que a gente já sabe qual a qualidade daquela forragem, já sabe o que tem nela, a gente consegue fazer a análise de uma maneira mais precisa, mais fácil, e a gente vai entregar aquilo para a vaca no volume e na qualidade que a gente determinar. Aqui a gente está muito mais na mão das condições climáticas, né? A gente pode ter veranicos, por exemplo, é um grande desafio que a gente tem em pasto, janeiro, dezembro, às vezes acontece alguns veranicos, né, de 5, 10, 15 dias sem chover, o que faz com que os pastos atrasem, que a gente tenha que ter um bom manejo desse sistema. Para mim, o grande desafio de pasto que a gente tem é a gente saber qual hora entrar, qual hora sair e em qual dos pastos que eu vou trabalhar, né? Uma coisa que eu tenho muito claro para mim, depois de trabalhar dia a dia com esse sistema, onde eu mais aprendi a trabalhar sobre pasto foi aqui em casa, né? Estando aqui todos os dias, vendo todos os dias os animais, todos os dias o pasto, a gente acabou aprendendo um pouco mais como trabalhar com isso na experiência do dia a dia. E uma coisa que a gente começou fazendo aqui, confesso para vocês, e que eu vejo muita gente fazendo ainda, eu fazia um desenho dos piquetes que eu tenho e colocava lá de 1 a 30 neles e a gente ia rodando de acordo com os dias, na sequência, né? Então hoje é o piquete 1, 2, 3, a gente seguia sempre a sequência do terreno, né? E hoje, o que eu vejo muito claro é que essa sequência não deve ser feita, né? Isso para mim é claríssimo hoje. Eu não posso ter uma sequência pré-determinada com 30 dias, por exemplo. Falar, cara, eu vou seguir essa ordem de pasto, tô nesse piquete, tem que ir pro piquete do lado, depois pro outro, depois pro outro. A gente tem que ter uma pessoa na fazenda que saiba fazer o manejo desse pasto, que saiba conhecer o pasto, saiba entender qual está na hora de entrar, quando está na hora de sair. Porque o que acontece aqui é muito interessante, pessoal. A gente tem piquetes que a gente consegue voltar neles, dependendo do tanto que a gente adubou, dependendo da chuva que teve, com 15 dias. E tem piquete que às vezes com 30 dias eu não consegui voltar nele ainda. Isso faz com que eu tenha que ter na fazenda uma pessoa treinada para conhecer os pastos, conhecer bem a realidade de cada um daqueles piquetes e entender qual que é o momento de entrar. Então não pode a gente como técnico na fazenda uma vez por mês e já pré-determinar para o dono da fazenda qual que é o pasto que ele vai entrar, qual que é o ambiente que ele tem que ficar, né? Por muitos dias seguidos, né? A gente pode determinar isso, talvez por uma semana, para 3, 4 dias, não tem problema nenhum. Mas mais do que uma semana eu acho que é muito difícil a gente pré-determinar essa entrada. Um outro grande desafio que a gente tem é fazer com que os nossos animais tenham um consumo mais padronizado possível, né? Pensando que a qualidade do pasto não é padrão ao longo do tempo. Então, ao longo do ano, a gente tem que definir, tem épocas do mês, do ano aqui com a gente, que as vacas ficam meio dia num piquete. E tem épocas que elas ficam 2 dias no mesmo piquete. E piquetes, algumas vezes, do mesmo tamanho. Por que isso? Porque a quantidade de
de volume de pastagem que tem ali é bem diferente ao longo do ano. Então esse é um grande desafio. E a gente tem forragens um pouco diferentes ao longo do ano, né? Nós estamos agora numa época aqui que nós estamos com já uma semana sem chover e com previsão de ficar mais uma semana. Então nós vamos ficar quase 15 dias sem chuva. Com isso, alguns piquetes vão ficar pior, a gente sabe disso, né? Então a gente tem essa ciência e já vai trabalhando para prevenir problemas e prevenir alguns desafios. Então saber bem qual passo que eu vou entrar, quando que eu vou entrar, o que vem pela frente, né, de previsão de tempo. Obviamente que a gente não pode confiar cegamente nisso, mas a gente já tem que ter uma ideia dos próximos dias, como é que está de chuva, de previsão do tempo, para a gente poder conseguir seguir melhor. Bom, um outro ponto importante, não vou entrar aqui em receitas agronômicas de adubação, etc., mas é super importante fazer adubação em volume e tempo adequado, né? A gente aqui na fazenda, a gente faz adubação, uma correção de solo no primeiro manejo com o nutriente que for necessário, e depois nos outros manejos a gente faz uma adubação com ureia protegida. Eu sempre uso ureia protegida aqui porque facilita a gente não perder esse nutriente, principalmente em épocas que não vai chover. E aqui, como são piquetes bem pequenos, a gente aduba na mão. Eu tenho uma medida para cada piquete e a gente vai jogando a lanço na mão. Pastejos grandes a gente consegue jogar no trator, até mais fácil, né? Mais preciso provavelmente também, mas nesse sistema vai muito bem essa adubação a lanço. Falando de adubação aqui, um ponto importante também que a gente sempre usa aqui na fazenda como estratégia, a gente nunca aduba o primeiro ciclo de pastagem dos piquetes. A gente sempre usa eles sem adubar no primeiro ciclo. A gente vem de uma transição do confinamento para o pasto, vai diminuindo gradativamente a quantidade de silagem que a gente dá para esses animais. No primeiro ciclo de pasteio a gente não aduba, com o intuito de não chegar todos os piquetes ao mesmo tempo, senão vai chegar todo mundo junto e a gente perde qualidade. Nós estamos falando aqui de um pastejo de uma gramínea de crescimento cespitoso, né? E um pânico, e que a gente tem um desafio que, se a gente deixar ele passar do ponto, ele começa a dar muito talão nas folhas, né? Fica com um talo muito grande, que não preciso nem falar que diminui a digestibilidade, diminui a qualidade, e as vacas vão comer muito menos, elas não gostam muito, né? Então esse pasto, a gente costuma dizer que ele chama a gente de burro, né? Mostra o nosso erro na cara, porque quando você demorou para entrar nele, entrou atrasado, ele fica cheio de talão para cima. Tenho certeza que todo mundo já manejou um pasto de Tanzânia, de Mombaça, já viu isso em algum momento, né? Aquele monte de talão para cima, porque a gente entrou no pasto no momento errado, ou deixou algumas vezes um resíduo muito alto também. Isso acontece algumas vezes, né? E demora para voltar, a gente fica tendo uns talões muito altos. Então a gente não pode deixar esse pasto passar. E aí existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para poder não deixar esse passo passar, né? Uma delas é essa, de não adubar no primeiro ciclo, depois a gente vai adubando na sequência, conforme a gente vai usando. Um ponto importante que eu vejo que algumas fazendas fazem também, e aqui em casa a gente já fez isso errado também no passado, é deixar juntar 10 piquetes para poder adubar todos juntos, né? E aí não adianta nada. Então assim, o grande ponto disso aí, principalmente na época que está chovendo bem, saiu vaca, aduba, saiu vaca, aduba. Fazer isso todos os dias, talvez no domingo ou sábado, se deixar passar não é um problema, mas nos outros dias tem que ser. Eu vejo que algumas fazendas fazem isso, deixam um tempo o piquete sem adubar e depois vem adubando tudo. A gente está aqui no lote de novilhas, né? Depois eu vou falar com vocês em outro vídeo sobre um pouco de resíduo de pastejo aqui, mas vocês podem ver que as novilhas estão muito bem e que a gente usa esses animais como uma forma de controlar tamanho, principalmente de saída, vamos dizer assim. A gente deixa as vacas comendo uma parte mais superior, vamos dizer assim, do pasto, e depois as novilhas vêm repastando. A gente vai falar isso em outro vídeo depois para frente, mas vocês podem ver que os animais estão com uma condição corporal bem interessante. Então, pessoal, acho que uma grande mensagem de pasto, se eu puder deixar uma mensagem sobre pasto para você, como que técnico que está me assistindo, ou produtor que está me assistindo agora, é que você tem que ter na sua fazenda uma pessoa que conheça do sistema todos os dias. Não adianta você achar que você vai na fazenda um dia ou outro e vai conseguir fazer a definição correta de quando entrar, quando sair e etc. O pasto é um sistema muito bom que em algumas épocas do ano, principalmente épocas de concentrado muito caro, eles nos ajudam bastante, né? Assim, obviamente a gente não vai ter produtividades tão altas no pasto quando a gente tem no confinamento, mas é um sistema que depende de uma pessoa que entenda dele todos os dias na fazenda. Então, todo mundo, como técnico, como produtor, treine uma pessoa da sua fazenda. E não precisa treinar muita coisa, não é uma teoria super mirabolante, é simplesmente andar
e mostrar, eu quero um pasto entrando assim, eu quero um pasto saindo assim. Esse é o nosso grande objetivo, ter essa pessoa no dia a dia da fazenda para a gente não errar. Porque quando a gente erra, a gente vê claramente isso, né? E quando a gente trabalha com as gramíneas de crescimento estolonífero, né, como o Tifton, por exemplo, o erro algumas vezes fica mais grave. Por quê? Porque o Tifton ele não dá aqueles talõezões grandes igual esses pânicos aqui dão. E aí ele não mostra claramente para a gente que a gente cometeu o erro. E a gente pode achar que está fazendo super bem e a gente está fazendo um pastejo inadequado, mas sem a gente ver claramente, né? E aí é muito fácil esse pasto aumentar, por exemplo, 5, 10 unidades de FDN pelo estágio que ele está, né? Então às vezes a gente tem um estágio melhor, né? Que esse pasto tem, por exemplo, 60% de FDN e ele mais passado pode chegar a 70%, 75% de FDN, né? Isso, pessoal, faz toda a diferença na hora do animal comer. Para quem vê aí nossos vídeos que a gente publica, ou quem já participou de curso com a gente, vocês já viram aí que a quantidade de FDN da planta é um dos direcionadores da quantidade que esse animal vai comer. Então quando eu tenho um capim muito passado, com FDN muito alto, a vaca tem uma limitação de consumo, além de ter principalmente uma limitação de gostar menos daquele pasto também. Consequentemente ela come menos e vai produzir menos leite, né? Então quando a gente está no pasto, nós temos que pensar assim, cara, nossas vacas estão no pasto, então a base delas da alimentação é pasto. Eu tenho que fazer de tudo para que elas consumam o máximo de pasto possível. E outro ponto super importante a gente lembrar é o seguinte, depois que eu fiz meu pasto, fiz meu pastejo, estou adubando ele certinho, estou usando, eu tenho que usar o máximo possível dele, eu tenho que gerar o máximo de consumo possível nesse pasto. Por quê? Porque eu já paguei isso aqui, né? Tá pago, né? Costumo dizer isso. Por exemplo, a silagem, se você tiver que colocar mais 1 quilo, mais 2 quilos no coxo, você está pagando mais, porque ela poderia ficar armazenada. O pasto, se você não pastejar ele bem, deixar sobrar muito, ou deixar passar, ele já está pago, você está perdendo aquele dinheiro. Então, trabalhem bem. E outro ponto super importante, mantenham suas vacas no pasto na hora que elas têm que pastejar. Esse é um ponto fundamental que eu falo demais. Aqui na minha fazenda, uma das grandes coisas que eu prezo é por isso. Cara, 5h30 da manhã, no máximo, minhas vacas têm que estar no pasto comendo, porque as vacas pastam mais, isso já é notório em vários estudos de pesquisa no campo, o que quer que você veja, você vai ver isso claramente. As vacas pastam muito mais nas horas mais frescas do dia, né? Nas horas no começo da manhã e no começo da noite. Então esses momentos as vacas têm que estar no pasto pastejando. É muito comum de acontecer de algumas pessoas fornecerem, por exemplo, uma comida para essas vacas depois da ordenha da manhã, né? Então a vaca sai da ordenha da manhã 5, 6 horas, por exemplo, 6h30, que é um momento ainda que está bom dela pastar, está fresco, ela tem ainda vontade de pastar, né? E capacidade pelo sol, que vai estar incomodando menos, etc. E essas vacas eles ficam presas no curral, ou esperando acabar o lote todo, ou simplesmente fornecendo um lanche no momento indevido, né? Então essas vacas aqui têm que estar no pasto na hora certa. Esse é o outro ponto. Então, pessoal, acho que a mensagem toda desse vídeo é assim, se você trabalhar pasto, faça de tudo para suas vacas consumirem bem esse pasto nas melhores horas, né? Façam tudo para elas estarem no pasto nas melhores horas, para elas comerem o máximo possível, porque esse pasto já está pago. Então vamos fazer com que elas aproveitem ao máximo e a gente consiga tirar o máximo de produtividade por hectare nesse sistema. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.